Olá, amigos, tudo bem? Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Que você tenha um dia abençoado, cheio de vitória. Hoje eu trouxe uma mensagem para vocês, uma leitura compartilhada. Vamos lá na palavra do Senhor? Vamos fazer a leitura compartilhada? Vamos lá aprender um pouquinho sobre a palavra do Senhor? A mensagem é: vencendo os gigantes e discernindo a voz de Deus. É a história de Golias, de Davi e Golias. Mostra como Deus usa um homem para fazer algo impossível a qualquer outro homem. 4 vozes são ouvidas nesse texto, que pode nos fazer paralisar, e sobretudo 3 delas, que nos pode fazer desistir dos sonhos e propósitos de Deus. Muitos irmãos enfrentam uma guerra em sua mente. Muitas vezes não sabem discernir qual é a voz de Deus. Existem pensamentos que não são nossos. Satanás pode colocar pensamentos que não são de Deus. Pode vir a ser fabricado ou construir. Ele tenta nos convencer que outros são dignos e nós não. Que outros podem alcançar e nós não. Golias, ele vai adiante do exército de Israel e lança um desafio habitual. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 43 e 44. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Esse Golias que se levanta como Satanás. Ele amaldiçoa Davi e todo o exército de Israel. O povo de Israel é a igreja de Jesus, é o corpo de Deus. Golias, aos olhos de Deus, já é amaldiçoado, porque Golias está amaldiçoando. Deus levantou alguém para parar com essa afronta. Deus não encontrou esse homem em Saul, nem em seu exército, mas encontrou em Davi, pastoreando as ovelhas lá para seu pai escondido. Havia um homem que era segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo. Esse homem Deus levanta para fazer calar a voz do diabo. Davi se levanta com uma oração profética. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial do Filisteu. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um só Deus em Israel. Uma oração profética que Davi está dizendo para o gigante o que vai acontecer daqui a pouquinho. Meu amigo e minha amiga, existem coisas na sua vida que estão te ameaçando, que estão fazendo você ficar apavorado, como o exército de Israel ficou. Pode ser uma doença, pode ser o desemprego, pode ser o filho, nas drogas, pode ser algum problema no seu casamento, pode ser a pandemia do coronavírus e etc. Eu te desafio a fazer uma oração profética como Davi fez. Uma oração profética é uma oração feita pela fé. Nós nada podemos com nossas forças, mas quando olhamos para Deus, sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Essa voz que tem se levantado para dizer que você não vai conseguir, sua família acabou, etc. Não se intimide, mande essa voz calar. Você, meu amigo e minha amiga, é tempo do Espírito Santo. Maior é o que está em você do que está no mundo. Golias não falou que ia ferir só a Davi, mas todo o exército de Israel. Golias amaldiçoa Davi. Davi cessou a voz do gigante, mas Saul não. Eles olhavam para Golias e sentiam pequenos. O tamanho do gigante é o tamanho do nosso medo. Por causa do medo, o povo de Israel via Golias como gigante maior que era. O povo que já tinha derrotado os filisteus várias vezes, agora os via como invencíveis. Eles não souberam discernir aquela voz. Golias o intimidava todos os dias. Não perceberam que aquela voz não era de Deus.
O que está na sua mente? Entender que você tem um Deus que te criou e te ama, meu amigo. Amigo, confie no Deus vivo. Precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento das vozes que estamos ouvindo, porque Jesus conseguiu discernir tanto a voz do Pai como do diabo na boca da mesma pessoa. Meu amigo e minha amiga, que voz você tem ouvido? Discernir a voz do inimigo. Segundo ponto, discernir a voz do irmão. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu? Agora, porventura, não há razão para isso? Eliabe chega perto de Davi e disse: Davi, o que você está fazendo aqui? Quem é Eliabe? Irmão de Davi, membro da família. O que isso significa? Existem vozes que não são de diabo, como a voz de Golias. Esta voz vem dentro de casa, da nossa família. Eliabe disse assim: bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Você veio aqui só para ver a batalha. Com quem você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? Eliabe humilha Davi, mas essa voz não é verdadeira. Às vezes dentro de casa ouvimos: você é um fraco, você é um burro, você não vai dar nada na vida e etc. Ouvimos dentro de casa, às vezes, as palavras mais duras, até do próprio cônjuge. Voz que chama o outro de coisas que nunca deveria chamar. Se Davi tivesse ouvido a voz do irmão, ia achar que era um curioso, mas Davi não guardou essa voz no coração. Davi soube discernir o que é a voz de Deus e não é. Ele desviou do irmão e foi conversar com o outro. Se você tem alguém que te trata assim, calunia, humilha, vá para longe dessa pessoa. Não perca tempo com as críticas. As críticas têm parado muita gente boa e homens de Deus. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Sabe por que Eliabe fez isso? Eliabe era o primogênito. Ele esperava ser o rei, mas o caçula se torna ungido. Eliabe não aceita isso. Ele ficou amargurado, ele estava ferido, frustrado. Ele vomita sua raiva no irmão. Existem pessoas vomitando suas derrotas em cima de nós. Nós não podemos dar abrigo a essas vozes. Devemos orar pela cura dos nossos irmãos, que Deus os cure. Você, igreja, é templo do Espírito Santo, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Terceira voz que precisamos discernir é a voz de Deus. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, orientado por Saul para não lutar. Saul olha para Davi externamente e Golias. Saul não consegue ver o Espírito de Deus em Davi. Ele só vê a aparência. Davi não aceita essa palavra. Davi, entretanto, diz a Saul: posso te contar o meu testemunho? Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Saul diz: e você, o que faz com o urso? A mesma coisa? Teu servo é capaz de matar tanto o leão
quanto um urso. Esse filisteu, incircunciso, será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Saul diz a Davi: então vai. Quanto as circunstâncias foram desfavoráveis, faça como Davi, traz à memória aquilo que te traz esperança. Olha para trás e lembra dos milagres de Deus em sua vida. Ele é o mesmo hoje e será mesmo eternamente. Precisamos nos ver com a força de um leão, porque revestidos do poder de Deus. Davi sabia que, embora não tivesse força para vencer, era soldado do Deus vivo. São soldados do Deus vivo. Davi não tinha nome, ninguém sabia de quem era filho. No entanto, ele não aceitou esse destino sobre sua vida. Com a fé em Deus e uma visão correta a nosso respeito, não precisamos de outros recursos, a não ser o que já temos. Davi não precisou de uma armadura estranha e pesada. Ele serviu apenas do que já tinha, uma funda e umas pedras recolhidas no chão. Muitas vezes esperamos por condições favoráveis, geralmente de fora, para então começarmos a lutar. Já temos o recurso, a fé em Deus e a visão que Ele nos ensina a ter sobre Ele e nós mesmos, necessários para começar a batalha. Vencemos quando entendemos que a nossa luta é de Deus. É Ele que luta e nós somos os seus parceiros. Perdemos quando vamos lutar com o gigante em nosso próprio nome e com a nossa própria força. Amigo e minha amiga, precisamos confiar que Deus sempre faz a sua parte. Na vitória de Davi sobre Golias, Deus dirigiu a pedra para um lugar vulnerável. Todo gigante tem um ponto vulnerável. Davi teve que fazer. A sua parte a fez. Deus sempre faz a sua. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isto, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E disse Davi ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo? Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará, meu amigo e minha amiga, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um só Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu. Com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs-se de pé sobre ele, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram.
Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gade e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada, de Saraim até Gade e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quarta voz, discernir a voz de Deus. Onde está o seu segredo? Onde que está o segredo para discernir a voz de Deus? Primeiro, vida de oração, conversando com Deus, ouvindo sua voz, a leitura da palavra de Deus, que venhamos meditar nela dia e noite, porque ela é viva e eficaz. Oração, retire de sua vida toda voz que não é de Deus. Pedir a Deus, Senhor, que te ajude a discernir a sua voz. Vamos clamar a Deus, mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamar-te-ei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelos fogos, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Isaías capítulo 43, versículo 1 e 3. Então, amigos e minha amiga, essa é a mensagem. Que nós venhamos sim depositar nossa confiança no Senhor, que nós venhamos sim meditar na palavra do Senhor dia e noite, e que nós venhamos sim estar confiando no Senhor, e que nesse tempo que nós estamos passando, nós venhamos sim, meu amigo e minha amiga, saber discernir qual é a voz de Deus, quanto é a voz de Deus, é a voz do inimigo, a voz do homem, que venhamos sim a cada manhã pedir o Senhor que nos renove, pedir o Senhor que nos dê sabedoria, pedir o Senhor que venha nos direcionar nesse tempo que nós estamos passando. Meu amigo e minha amiga, o Senhor é contigo e sua família. O Senhor hoje, Ele quer te visitar. O Senhor hoje, Ele quer te dar a vitória. Ele quer dar vitória para você e para sua família. Ele quer restaurar o seu lar. Ele quer restaurar o seu casamento. Ele quer trazer paz no teu lar. Ele quer trazer unidade no seu relacionamento com o seu esposo, com os seus filhos, a tua parentela. O Senhor hoje, Ele bate a porta, Ele fala, meu amigo, minha amiga, eis que eu bato a porta. E basta somente, meu amigo, você abrir a porta do coração e deixar Jesus entrar, porque Ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, na vida da sua família. Basta somente você confiar, basta somente você confiar no Deus vivo, o Deus soberano, o Deus que pode todas as coisas. Basta somente você clamar, porque Ele é Deus impossível, Ele é Deus soberano, e assim como Ele deu a vitória para Davi, Ele vai nos dar a vitória também nesse tempo. Meu amigo e minha amiga, não fique angustiado, não fique preocupado. Deposite sua confiança no Senhor. Ele é contigo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, Pai, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos guardado. Pai, eu te apresento cada amiga, cada amigo que está me ouvindo neste dia, Pai. Visita, Pai, que o Senhor venha guardar cada família representada, Pai. Que o Senhor venha estar curando, que o Senhor venha entrar com cura, salvação e libertação. Pai, cura aquele que está enfermo. Pai, que o Senhor vai de encontro à necessidade, naquele que está passando por lutas, por provações. Que o Senhor venha renovar as forças, Pai. E que o Senhor venha dar-lhe força, Pai, para enfrentar essa luta, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha estar guardando as famílias, Pai. Em nome de Jesus. E essa é a minha mensagem para você, amigo. Que Deus te abençoe grandemente. E que você tenha um final de semana abençoado.